em Portugal, na Universidade de Lisboa. Ela fez doutoramento em astrofísica na Universidade de Colônia e trabalha como astrônoma. Trabalhou na Alemanha, em Canadá, no Chile, e desde 2017 ela trabalha em Portugal. E soube atualmente que ela está no Chile. Se calhar vai nos contar um pouco sobre isso também. A sua investigação foca-se no nascimento das estrelas, geralmente as estrelas de baixa massa, que são chamadas estrelas castanhas, e também já participou em projetos internacionais, incluindo o desenvolvimento do instrumento METIS. Eu, em particular, é a primeira vez a ouvir sobre esse instrumento, se calhar também vamos falar um bocado sobre este, e também do Extremely Large Telescope, e também do famoso telescópio espacial James Webb, que é um dos mais famosos, acho que depois do Hubble. E hoje ela tem dedicou seu tempo para falar sobre esse novo tema, que é das sombras à luz. Então nós vamos saber como nascem as estrelas, porque obviamente, como qualquer coisa que nós conhecemos, nós sabemos que existe um processo que leva essa coisa a existir, né? Que é desde o seu nascimento até o seu fim, digamos. Então as estrelas também têm esse processo. Elas nascem, desenvolvem e acabam morrendo. Então há um processo por detrás. Eu acredito que no final desse webinar nós seremos capazes de entender como é que esse processo acontece. Então, muito obrigado, doutora Cora, e pode começar a apresentação. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigada, Vasco, muito obrigada a MAS pelo convite. É um prazer estar com vocês e obrigada a todos que estão a participar. E como o Vasco diz, hoje vamos explorar um dos processos mais fascinantes do universo, e que é o nascimento das estrelas. Vamos aprender como é que elas emergem das regiões frias do espaço até brilharem com a luz própria. Eu queria... Bom, já o Vasco disse algumas palavras sobre mim e o meu percurso. Como podem provavelmente ouvir, o português não é a minha língua materna. Eu já moro em Portugal há 8 anos, então alguma coisa aprendi. Então espero que seja bem e que possam entender tudo o que estou a dizer. Eu sou de um país muito pequeno da Europa, que chama-se Croácia, e eu estudei lá a física, e depois, como na Croácia nesta época não existia a oportunidade ou possibilidade de estudar astronomia, eu mudei-me para a Alemanha para fazer o doutoramento na Universidade de Colônia. Depois trabalhei como investigadora em Canadá, Universidade de Toronto, e depois passei 5 anos no Chile, e no Chile eu fui astrônoma do Observatório Europeu do Sul, que podem ver aqui, esta imagem é o telescópio VLT, o Very Large Telescope em inglês. Eu passei 3 anos a trabalhar aí no deserto, foi uma experiência muito interessante. Então, também se tiverem perguntas sobre esta parte também eu posso responder. E agora também, neste mesmo momento, encontro-me no Chile, mas não estou no telescópio, estou no Santiago do Chile, estou também no Observatório Europeu do Sul, como uma visita de investigação. E depois do Chile eu fui para Portugal e sou aí investigadora e professora na Universidade de Lisboa. Ok, começamos agora com o nosso tema. O que eu quero começar com algo que é bem próximo para todos nós, é o nosso Sol, não é? A nossa estrela. E o Sol é uma estrela bastante comum, mas para nós é essencial para a vida na Terra, não? E o que é importante dizer sobre o Sol é que o Sol brilha de uma forma constante há já muitos anos, quase 1.000 milhões de anos, e esse brilho contínuo é o que criou, no final, as condições estáveis e favoráveis para a evolução da vida na Terra. E por que o Sol brilha? Não? O Sol brilha porque no seu interior ocorre o processo da
fusão nuclear. Não? Neste processo, os átomos mais leves, neste caso o hidrogênio, fundem-se, transformam-se para formar um núcleo de hélio, perante um processo, não temos que ir aos detalhes, mas a ideia é que neste processo os átomos de hidrogênio, quatro átomos de hidrogênio, fundem-se para um átomo de hélio e neste processo libertam-se enormes quantidades de energia. E esta é a fonte principal da luz e calor do nosso Sol e também de muitas outras estrelas. Não? Estrelas também existem em muitos tamanhos, cores diferentes, não? Das mais pequenas, estrelas que chamam-se anãs vermelhas, logo o nosso Sol, que seria uma anã amarela, até as estrelas muito grandes, gigantes vermelhas, os supergigantes azuis. Então, temos toda uma variedade, um mundo de diferentes tipos de estrelas. E não é só isso, também no universo existem muitas estrelas, não? Como sabem, provavelmente, nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea, e esta galáxia é composta por centenas de milhares de milhões de estrelas, é um número muito grande, além de nuvens de gás, de poeira e outras coisas. E temos sorte, os que estamos no hemisfério sul, como vocês e como eu agora, não? Podem apreciar a beleza da Via Láctea no céu noturno, como esta imagem no lado direito, pois as partes mais densas, mais espetaculares da Via Láctea estão mais visíveis do hemisfério sul. E cada pequeno ponto aqui brilhante nesta imagem, basicamente é uma estrela. Não? Então, estrelas estão por todas as partes. Mas onde é que as estrelas nascem? Elas nascem em nuvens moleculares, como podemos ver destas nuvens que é uma imagem observada pelo telescópio Herschel, é um telescópio espacial. Nuvens moleculares são regiões muito frias, densas, do meio interestelar, e elas são principalmente compostas pelo hidrogênio molecular, tem também muita poeira, outras moléculas como monóxido de carbono e outras. Estas nuvens podem ser enormes, podem ter centenas de anos-luz de extensão, massas milhares de vezes superiores da massa do nosso Sol. E são muito frias, as temperaturas de apenas 10, 20, 30 graus Kelvin. E isto permite, como vamos ver no momento, que o gás nestas nuvens pode colapsar sob a ação da gravidade e pode dar início à formação das estrelas. Agora, destas nuvens surgem os complexos de formação estelar. Nesta imagem estou a mostrar um complexo que chama-se Nebulosa de Carina. Esta é uma imagem no espectro visível, tomada por Hubble Space Telescope e outro telescópio aqui no Chile. E esta nebulosa da Carina é um dos complexos de formação estelar na nossa galáxia, um dos maiores e mais ativos em produção de estrelas. E dentro deste complexo encontramos estruturas, vários tipos de estruturas, como pilares, podem olhar aqui nestes detalhes, estes são pilares de gás, muitas cavidades, bolhas que são esculpidas pelos ventos estelares e radiação muito intensa destas estrelas que são recém-nascidas. Também podem ver, por exemplo, aqui, eu vou mostrar depois um zoom aqui, um enxame de estrelas que chama-se, neste caso, Trampler 14. E este tipo de complexos, como a Carina, são realmente como algumas fábricas de estrelas. E múltiplas gerações das estrelas podem se formar aí ao longo de milhões de anos. E aqui quero dar só um zoom em alguns detalhes desta região.
Aqui no lado direito está o que mencionei já, o enxame estelar, que chama-se Trampler-14. Este é um enxame repleto de estrelas jovens, massivas, que acabam de nascer há pouco tempo. E no lado esquerdo podem apreciar estes pilares de gás molecular e poeira, e estes pilares são esculpidos pela radiação das estrelas que estão a formar-se aqui para fora dos pilares. E pilares são também regiões mais densas da nuvem molecular, e dentro destes pilares estão a formar-se as estrelas. E embora nós não podemos facilmente olhar para dentro destes pilares para ver estas estrelas bebê, não diretamente, temos alguns vestígios claros deste processo. Por exemplo, estes jatos aqui, esta coisa aqui é um jato que está expulsado pela uma estrela jovem. Outro pode-se apreciar também a este lado. Em um momento eu vou falar mais sobre este tipo de objetos. Agora, a ver como é que este processo de formação estelar acontece em mais detalhes, não? Dentro das nuvens. A estabilidade de uma nuvem depende do equilíbrio de duas forças. Uma força é a gravidade. Vocês sabem, gravidade é força que sempre aciona de fora para dentro, não? Então, estas setas amarelas representam aqui a gravidade, que está sempre a tentar colapsar esta nuvem. Mas as moléculas ou partículas da nuvem, que são estes circulinhos aqui, elas se mexem, não? E elas também exercem uma força contrária à força da gravidade. E se estas duas forças serem parecidas, então a nuvem vai estar estável e manter-se no equilíbrio. Mas existem condições físicas que permitem que a gravidade vence, ok? Uma destas propriedades, por exemplo, é a temperatura. Se a nuvem é muito fria, então estas moléculas que fazem parte da nuvem não se mexem muito, e quer dizer que a força que elas exercem não é suficientemente forte. E neste caso a gravidade pode vencer. E quando a gravidade vence, começa o colapso, não? Okay? O colapso, basicamente, a nuvem começa a cair sobre ela própria, não? E está a fazer-se mais pequena, basicamente. Agora, na realidade, uma nuvem no espaço não é uma estrutura homogénea. É inhomogénea, tem umas regiões mais ou menos densas. Isto é que eu estou aqui a tentar mostrar. Isto seria uma nuvem, ok, molecular, com diferentes partes que são um bocadinho, sim, de mais diferente densidade, talvez um bocadinho diferente temperatura. E agora, durante o colapso, então, agora, digamos que a gravidade venceu e o colapso começou. Os fragmentos da nuvem vai tornando-se mais densos, cada vez mais densos, claro, porque a massa é igual, mas o volume delas é cada vez menor, mais pequeno, porque a nuvem está a colapsar. Neste processo, estes fragmentos aquecem e quando atingem uma temperatura suficientemente alta, vai começar a formar estrelas. Tipicamente, este processo continua e uma nuvem pode formar centenas de estrelas até milhares de estrelas. Como vimos, por exemplo, no caso deste enxame Trampler-14 que eu mostrei anteriormente, o que nós achamos é que a maioria das estrelas da nossa galáxia formam-se nos enxames estelares. Depois elas podem se dispersar e fazem parte da população geral da galáxia, mas as estrelas, em princípio, começam a vida nos enxames estelares.
Agora, voltamos um bocadinho atrás e vamos olhar o que acontece com um destes nódulos, ou estes fragmentos individuais de nuvem, onde se formará uma estrela. Okay? Enquanto a nuvem colapsa, a sua densidade e a temperatura aumenta. Não? Vai se formar um objeto que chamamos a protoestrela. Okay? Ainda não chamamos a estrela porque não está a fazer a fusão. Ainda não começa o processo da produção de energia através da fusão. Mas também o processo do colapso, então, uma nuvem que é grande e comprime-se a um tamanho mais pequeno, neste processo de colapso também liberta-se energia, ok? Porque a energia potencial que está ganhada, não? E parte desta energia vai se gastar em aquecer a estrela, ok? Então, por isso, o fragmento que torna-se mais denso, mas também torna-se mais quente, porque a energia que se ganhou pelo colapso, parte desta energia aquece o corpo. E outra parte desta energia é emitida, basicamente, no espaço. O que quer dizer que estas são já as fases da vida desta protoestrela que nós podemos ver, porque esta luz também chega a nós. Mas lembre, protoestrela ainda não é uma estrela, porque ainda não começou o seu processo da fusão. Para começar o processo da fusão, é preciso que se atinja certas condições de pressão e também da temperatura no centro deste objeto. E enquanto o objeto segue colapsando, vai também aquecendo, não? E quando a temperatura no centro atingir um número muito alto, mais ou menos assim, aproximadamente são 10 milhões de kelvins, pode começar a fusão. Então, a fusão vai iniciar-se e isto vai interromper o colapso, ok? E neste momento, este objeto já não é uma protoestrela, é uma estrela, porque uma estrela, ou a definição de uma estrela é um objeto que tem fusão no seu centro. Mas isto não é tudo. Este processo é um bocadinho mais complexo, obviamente, do que falamos até agora. Durante o processo da formação, ao redor desta estrela, vai se formar uma formação de gás, e depois este é o mesmo gás que pertence à nossa nuvem, não? Que depositou-se para a estrela e também vai se formar uma estrutura plana que tem forma de disco, assim como podemos apreciar aqui neste desenho. E este disco chama-se disco protoplanetário. Protoplanetário porque depois de algum tempo, neste disco é onde se vão formar os planetas, ou podem formar-se os planetas. Lembram que, por exemplo, no nosso sistema solar, a maioria dos planetas estão também localizados num plano. E a causa é esta formação dentro do disco protoplanetário. Ok? Outro fenômeno... ok, desculpe. Antes de ir ao próximo slide. Outro fenômeno que é associado com a formação estelar e que já mencionamos são os jatos, que são estas setas pretas que estão a sair aqui, perpendicular ao plano do disco. E estas são expulsões muito energéticas de matéria. Okay? Parte da matéria, então, da nuvem exterior cai para o disco. Através do disco também o material viaja, digamos, e cai sobre a estrela, e parte desse material também é expulsado, assim, desta maneira, através dos jatos. Ambos estes tipos de objetos, estes fenômenos, como o disco protoplanetário e os jatos, podemos observar, nós sabemos que existem, porque podem ser observados com telescópios que temos, e neste caso eu estou a mostrar
os discos, uma galeria de discos protoplanetários, observados aqui com o telescópio ALMA, é um telescópio, um radiotelescópio, também situado aqui no Chile. E ALMA, por ser radiotelescópio, ela detecta umas estruturas mais frias. Então, por exemplo, este é um disco protoplanetário. Ele tem a estrela aqui no centro, ok? Mas aqui não estamos a ver a estrela porque as estrelas, em princípio, não emitem nos comprimentos de onda rádio, ok? É a poeira e gás no disco que é mais frio, que pode ser detectado desta maneira. Então, a ALMA já ha observado muitos destes discos protoplanetários, e uma das coisas interessantes que podem observar nos discos são estas regiões escuras, são como umas lacunas, não, nos discos, e estes são espaços onde talvez estão a ser formados os planetas, ok? Porque um planeta em formação, ela está a orbitar a estrela, e neste processo vai, digamos, limpando este espaço, deixando uma lacuna. Agora, só para dizer, não todas estas lacunas são provavelmente produzidas pelos planetas, porque há outros processos que podem fazer isso, mas alguns destes, com certeza, são lugares onde estão a nascer os planetas. E os jatos, sim, eu queria também mostrar uma imagem de um dos jatos. Aqui podem apreciar um jato que sai de uma... Ele tem a origem numa estrela jovem, que é aqui no centro, que nós não podemos ver, porque aqui há uma densidade grande desta nuvem molecular, que tem também a poeira. Então, aqui não estamos a ver ainda a estrela, mas estamos seguros que esta estrela nova está aí, porque estamos a observar o jato. Não? Esta é uma imagem do telescópio espacial do Hubble. E estes jatos protoestelares são impulsados principalmente pela energia que é liberada durante este processo de acreção da matéria, a matéria que cai através do disco para a estrela, e é canalizada e acelerada provavelmente pelos campos magnéticos que direciona este material para fora, assim, dos polos desta protoestrela. Okay? Agora eu queria também voltar um bocadinho à nossa estrela que está em colapso, porque agora quero falar também sobre outros tipos de objetos que nascem junto ou ao lado das estrelas, que chamam-se as anãs castanhas. Então, já aprendemos que quando uma protoestrela colapsa, aquece, e quando atinge a temperatura necessária para iniciar a fusão nuclear, o colapso vai terminar. Não? Então, quero agora tentar ver como é que varia a temperatura no centro de uma protoestrela. Neste gráfico, vamos observar aqui como é que a temperatura, que estamos a ver aqui, esta temperatura em milhões de Kelvin, ok? Varia em função do tempo, que está aqui no eixo X. Já vimos, a temperatura vai aumentando, não é? Este é o processo do colapso, basicamente. A temperatura no centro de uma protoestrela vai aumentando até o momento quando atinge a temperatura suficiente para iniciar o processo da fusão, ok? Neste momento, aqui, esta parte da curva, a temperatura torna-se estável. Então, o processo de fusão é muito estável, e a temperatura vai se estabilizar, vai ficar num valor constante, mais ou menos, é como o nosso Sol, sempre mais ou menos está a emitir a mesma quantidade de luz, e uma estrela acabou de nascer. Não? Agora, se a protoestrela for menor, então ter menos massa, ok? Ter menos massa,
Aqui estas duas linhas por debaixo, então a massa aumenta para cima, ok? Estas estrelas, ou protoestrelas com menor massa, elas também vão chegar ao ponto de fusão, embora esta temperatura vai ser um bocadinho menor, porque há outro parâmetro aqui que é a pressão, não? Que não estou a mencionar muito, mas são dois parâmetros que têm que ser satisfeitos. E a temperatura, então, para uma estrela de menor massa também vai ser menor, mas essas estrelas também conseguem atingir a temperatura necessárias para começar a fusão. Existe, porém, uma temperatura mínima que é indispensável que a fusão ocorra. Então, por debaixo desta temperatura, e está aqui indicada para esta linha preta traçada no gráfico, por debaixo desta temperatura a fusão nunca vai acontecer. E então, pode ser, como eu disse, a massa então aumenta para cima. Então, se queremos ver esta estrela tem alguma massa e um fragmento que tiver menor massa disso, massa mais pequena, talvez nunca vai atingir a temperatura mínima, essa temperatura mínima que é precisa para o processo de fusão. Então, fusão nestes objetos nunca vai começar. O que quer dizer, o objeto está já a colapsar, é um objeto redondo, esférico, e vai aquecendo, não? Mas quando chega aqui, já não há mais material para acumular, ok? E o colapso deste tipo de objeto vai parar e o objeto não vai atingir a temperatura suficiente para começar a fusão, e o que significa que agora este tipo de objeto não tem a sua própria fonte de energia e vai começar a perder o brilho com o tempo. Okay? Então, isto é então a função da massa. Se uma nuvem é muito pequena, ela vai esgotar o material antes de chegar à temperatura, ao limite da temperatura para a fusão. Este tipo de objetos chamam-se anéis castanhos. Eu queria falar destes objetos porque a formação das anéis castanhos acontece ao mesmo tempo que a formação das estrelas. Então, o processo, os nossos estudos da formação das estrelas também têm que ser capazes de explicar o nascimento das anéis castanhas. E são objetos bastante curiosos, porque são algo, como vou mostrar-vos agora, algo entre as estrelas e planetas. Então, como disse, as anéis castanhas não têm fusão neste centro, elas são estáveis por pressão de degenerescência, é um efeito quântico, e a teoria sobre a possível existência deste tipo de objetos surgiu nos anos 60 pelo um astrofísico índio, Shiv Kumar, mas passaram mais de 30 anos até que o primeiro objeto deste tipo foi observado, em 1995. Isso só há 30 anos. Então, é uma ciência bastante jovem, não? E uma ciência bastante ativa. E eu vou dizer, é a minha especialidade, eu trabalho com este tipo de objetos e por isso eu também queria falar delas hoje. E então, vamos comparar um bocadinho as anéis castanhas com estas estrelas. Por exemplo, as estrelas mais pequenas chamam-se anéis vermelhas, ok? E já vimos que há uma massa mínima para uma estrela, não? Que é mais ou menos 80 massas de Júpiter. Essa massa que eu disse que depende, não? Que por debaixo de uma massa já nunca vai ocorrer a fusão nuclear. Esta é 0,08 massas solares ou aproximadamente 80 massas do nosso planeta Júpiter. Aqui eu estou a mostrar Júpiter. Muitas vezes nós expressamos as massas ou em massas solares ou em massas de Júpiter quando se trata de objetos muito pequenos. Okay? E anéis castanhas são um mundo, digamos, aqui entre estes dois mundos, entre os mundos das estrelas mais pequenas e os mundos dos planetas gigantes, não?
Então, a massa mínima de uma estrela é 80, mais ou menos 80 massas de Júpiter. Isto, ao mesmo tempo, é massa máxima de uma ana castanha. Não? Anas castanhas têm massas por debaixo deste número. Embora a massa máxima é muito clara para as anas castanhas, a massa mínima não é nada clara. E até agora nós encontramos objetos que têm massas, aproximadamente 5 massas de Júpiter. Não é? Esses são objetos muito, muito pequeninos, e nós encontramos este tipo de objetos nos enxames estelares. Okay? Quando eu digo 5 massas de Júpiter, isso é uma coisa que já parece ser as massas de planetas, não? Porque, ok, o Júpiter, embora é o planeta de maior massa do nosso sistema solar, mas nós sabemos que há uma diversidade enorme de planetas extrasolares, estes são planetas que são fora do nosso sistema solar, e neste diagrama podem apreciar a massa dos planetas em função da distância até as suas estrelas. E se observarmos só as massas, eu aqui indiquei uma massa de Júpiter, aqui está o Júpiter, e 10 massas de Júpiter. Nós vemos que aqui há uma grande quantidade de planetas que nós conhecemos, que têm massas entre 1 e 10 massas de Júpiter. E quando eu disse que nós já encontramos anãs castanhas, não? Estes objetos pequeninos, também que têm massa neste intervalo, tem massas 5 a 10 massas de Júpiter. Porém, tem que entender que esses objetos, anãs castanhas pequeninas, não são planetas, porque eles não orbitam estrelas. Não? A definição de um planeta é um objeto que orbita as estrelas. Então, às vezes, nós chamamos estes objetos como planetas errantes, porque têm massas como exoplanetas, mas não orbitam as estrelas, estão sozinhos, digamos, flutuantes nos enxames de estrelas. Agora, vou colocar aqui uma pergunta e não vou responder depois desta pergunta, porque esta é uma pergunta que é central agora na investigação atual, também na minha investigação. Primeiro, quantos destes objetos pequeninos, estes planetas errantes, nós podemos encontrar? Estamos a trabalhar nisso. E queremos também saber qual é o processo de formação destes objetos pequeninos. E, basicamente, eu vou dar-lhes 2 opções. E nós já tínhamos visto estes 2 processos nesta palestra. Então, estes objetos podem formar-se da mesma maneira como as outras estrelas, perante desse colapso da nuvem, não? E outra opção é a formação como planetas, dentro do disco protoplanetário, embora eles devem ser expulsos de algum modo. Existem processos através de quais eles podem ser expulsados dos sistemas planetários. E isto é... Desculpa. Algum barulho aí? Alguém ligou o microfone, acho. Eu estou quase a terminar. Então, só quero dizer que isto agora é ainda um mistério e nós estamos a tentar responder esta questão. O telescópio que nos está a ajudar e nos vai ajudar no futuro é o famoso telescópio espacial James Webb. Este telescópio já iniciou suas observações há alguns anos, está a entregar imagens fantásticas como esta aqui, que está a ver, onde podemos apreciar muitos detalhes do processo de nascimento das estrelas. E este telescópio é tão sensível, não? Que pode detectar objetos de tamanho de Júpiter em regiões de formação estelar que são situadas milhares de anos de luz da Terra. E eu acredito que com este instrumento nós vamos conseguir avançar na resposta à pergunta que coloquei anteriormente. E aqui está um exemplo, nós já estamos a fazer isso. É uma imagem
que a nossa equipa capturou num enxame. Este é o nome do enxame, não é muito engraçado, NGC 1333. É um enxame jovem que encontra-se na região da Pérseo. E alguns pontinhos nesta imagem, estes pontinhos muito fracos e vermelhos, são estes objetos da massa planetária, okay? São anãs castanhas da massa planetária, que nós não sabemos exatamente como nasceram. E o que foi interessante sobre este projeto é que estes dados são tão profundos que permitiam a detecção de objetos com apenas uma massa de Júpiter, mas o maior, o que nós encontramos, ou melhor, não, o mais pequeno, não, o menor, que encontramos tem aproximadamente uns 5 massas de Júpiter. E por que não detectamos objetos que são mais abaixo deste valor? Pois não sabemos, mas uma possibilidade é que elas simplesmente não existem neste enxame. Mas outros projetos estão já a encontrar objetos mais pequeninos. Então, esta é uma coisa que vamos seguir investigando. E este tipo de informação, que se existem objetos por debaixo deste número ou não, dão-nos pistas sobre qual seria o cenário mais provável da formação deste tipo de objeto. É uma coisa que temos que trabalhar e vamos confirmar, mas é uma coisa que está já em processo. E James Webb continua observando, não? Estou segura, estou certa que vai ampliar nossos limites de conhecimento sobre a formação de objetos planetários, mas também sobre o processo de formação estelar em geral. E com isso eu cheguei ao fim da minha palestra. Se tiverem alguma dúvida, questões, terei o prazer em responder. Muito obrigada. Muito obrigado, Cora. Uma apresentação muito clara. Muita coisa que eu não sabia, acabei aprendendo. Muito obrigado mesmo. Nós temos algumas perguntas no chat. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, é só levantar a mão ou escrever aqui no chat, eu vou lendo, para que a Cora possa responder. Acho que a primeira é do Armando. Sim, é do Armando. O que diferencia uma anã castanha da massa planetária de uma estrela comum como o Sol? Principalmente que uma estrela comum tem a fusão no seu centro, então está a produzir energia própria. Uma anã castanha, ou também objeto de massa planetária, que é também um tipo de anã castanha, não produz a sua própria energia através da fusão. Embora nós podemos ver estes objetos, porque eles ainda têm a energia do colapso gravitacional, não? Que acontece durante a formação, ganha-se alguma energia. Estes objetos, então, emitem depois esta energia, mas como nunca iniciam a fusão, começam a perder o brilho. Okay? Então, por isso, é uma coisa que eu não disse aqui, mas quando nós observamos anãs castanhas, nós tentamos observar nos enxames jovens, porque as anãs castanhas, quando são muito jovens, brilham mais. Depois, como passa tempo, elas brilham menos. Então, esta é a diferença. As estrelas têm fusão, anãs castanhas não. Ok. Muito obrigado. Yara, tem uma pergunta? Sim, obrigada pela tua apresentação. Eu gostaria de perguntar sobre o momento em que acontece a diferença entre estrelas de baixa massa e estrelas de alta massa. Eu sei que nas estrelas de alta massa ainda não é claro o processo completo da sua formação, porque há uma fase em que a estrela, né, a protoestrela, acrescenta material ao mesmo tempo que a fusão já começou, o que faz esse estágio
da sua formação não ser assim tão visível. Então, em que estágio exatamente acontece a diferença? Uma estrela vai para estrelas de baixa massa ou vai para o grupo de estrelas de alta massa durante a sua formação? É uma pergunta interessante, porque este é outro mistério da formação das estrelas que eu não falei realmente, porque o processo que eu mostrei é um processo que nós acho que entendemos bastante bem para as estrelas de baixa massa, não? Esse processo de colapso, etc. Agora, para as estrelas de alta massa, mas agora falando de massas muito altas, não sei, 10 massas solares por cima, este processo ainda não é tão claro, porque precisa, porque se precisa simplesmente uma nuvem muito grande para produzir este tipo de estrelas, e isto, em teoria, é bastante complexo. Outro problema, acho que nós temos com as estrelas muito massivas, é isso que a Yara mencionou, que nós não conseguimos observar estes processos porque acontecem muito cedo, muito rápido, quero dizer, muito rápido, quando as estrelas ainda está envolvida dentro desta nuvem que não nos permite olhar para dentro. Eu acho que agora, ultimamente, há alguns vestígios de discos também ao redor das estrelas mais massivas. Então, acho que este tipo de ciência também está a avançar muito, e acho que, sim, ultimamente já se observaram alguns discos das estrelas massivas, o que quer dizer, se observarmos um disco, é provável que o mesmo processo acontece também nas massas mais altas. Mas acho que isto é uma coisa que temos que olhar, porque no futuro vamos saber mais. Eu digo, a minha especialidade são mais as estrelas de baixa massa, por isso eu foquei um bocadinho a minha palestra nesta direção. Ok, muito claro. Eu tenho uma pequena pergunta relativa à primeira das anãs castanhas, né? Mencionou que elas não têm um processo de fusão nuclear interna, então por isso não tornam-se as estrelas que nós conhecemos. Mas se elas não têm um processo que cria energia dentro delas, como é que elas se mantêm durante muito tempo? Será que elas têm suponho que tem um fim muito breve comparado com as estrelas normais? Então, quando isso acontece, o que acontece com a estrutura, né? Ela volta ao normal, expande-se como anteriormente. Como é que é esse processo? Sim, então elas brilham muito no princípio da sua vida, porque ganham energia pelo colapso, que já dizemos, não é fusão, e depois elas começam a perder este brilho, então tornam-se cada vez mais fracas, emitem menos luz. Agora, este processo não é mesmo tão rápido, é um processo muito lento, e basicamente elas precisariam tempo maior da idade do nosso universo para arrefecer muitíssimo, não? O objeto teórico que onde elas deveriam acabar, chamaria-se, acho, anã preta, uma coisa assim. Mas nós nunca observamos este tipo de objetos. Por quê? Porque, pois, este tipo de objetos já não emitiria nada, então não temos a maneira de vê-los. E segundo, é que isto demora muito tempo. Então, ainda nenhum destes objetos, em teoria, chegou a este estado. Não? Então, não estamos muito seguros, mas é isto que vai ficar arrefecendo. Ok, Bivar tem uma questão também. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, Cora. Eu só gostava de perceber qual é a condição mínima para que uma nuvem acabe se formando
em uma estrela. Porque, além disso, pode se transformar em uma estrela ou fica anã. Então, eu gostava de saber qual é a condição mínima se nós formos a detectar uma nuvem. Por exemplo, estamos a usar o telescópio James Webb, nós vimos uma nuvem que potencialmente que nós achamos que poderá originar na formação de uma estrela. Então, como nós podemos classificar os diferentes tipos de nuvem para que nós possamos saber, ok, esta tem um potencial maior para originar uma estrela, esta não. Ou, sim, basicamente a minha dúvida é em torno disso. Sim. Ok, obrigada pela questão. Primeiro para dizer, assim, as nuvens, há umas condições gerais que têm que ser satisfeitas e isto normalmente é uma densidade alta e temperatura muito baixa. Isto é verdade para a formação de qualquer estrela ou anã castanha, não? Porque se as temperaturas são altas, então as moléculas mexem-se muito e não deixam a gravidade ganhar, não? Então a temperatura tem que ser muito baixa, isto, como digo, é verdade para qualquer tipo de objeto. Então entre 10 a 30 máximo graus Kelvin. Também as densidades. Agora vou-lhes dizer que para formar uma anã castanha, a nuvem tem que ser mais densa, ok? Então, porque há uma condição de colapso que depende da temperatura e da densidade. E se queremos que uma nuvem muito pequena, porque nós para formar uma anã castanha tem que ser um fragmento da nuvem muito pequenino, não? Com pequena massa, tem que ter uma temperatura baixa e uma densidade muito alta, ok? Agora, como se observa isso? Isso se observa normalmente com não tanto com telescópios como o James Webb, mas com telescópios que observam os comprimentos de onda mais longos. Então, no ondas milimétricas ou ondas rádio, ok? Porque este tipo de ondas dão-nos informação sobre objetos muito, muito frios, ok? Porque estes objetos são mesmo muito frios. Agora, a questão é complexa, porque nós observamos este tipo de fragmentos com radiotelescópios e estamos a tentar estimar a massa que um fragmento tem, mas também não é claro, não todos os fragmentos pequenos vão, no final, produzir uma estrela ou uma anã castanha. Mas já se observaram alguns, mas são muito poucos deste tipo de objetos que nós chamamos de proto-anã castanha, não? Como proto-estrela, temos também proto-anã castanha. Então, são nuvens que já começaram a formar anãs castanhas. Isto é difícil para observar, mas já conhecemos alguns. Espero Tudo ter bem, resposta. muito obrigado. Muito obrigado. Eu não sei se há mais perguntas. Eu tenho mais uma pequena. Existem exoplanetas que orbitam anãs Desculpa, castanhas? Vasco. Tem uma Sim? pergunta. Tem uma pessoa que está com a mão levantada já há um tempo, que é a Oh, Stella. Stella está com a mão oh, levantada já há um tempo. Stella, desculpa, não vi aqui. Obrigado, Yara. E a Stella pode fazer a sua questão? Eu não vi aqui os nomes. Stella? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar pela apresentação. Foi bem interessante, deu para tirar grande proveito. E gostava de saber, ok, partindo do processo de estabilização da nuvem, que é o equilíbrio da força gravitacional e da pressão térmica, gostava de saber se é possível estimar quanto tempo levaria até a formação de uma estrela ou mesmo de uma anã castanha. Quanto tempo demora? Sim, quanto tempo O levaria? processo da formação. Sim, este número depende da massa.
a formação de uma estrela é mais rápida, em princípio, mais massa, também o processo é mais rápido. Eu agora, sim, mas eu posso dizer que mais ou menos estes processos demoram alguns milhões de anos. 1 milhão de anos, embora depois pode soar muito longo, mas na astronomia é uma coisa curta, é um período rápido. Então, a formação em geral, a formação de estrelas é um processo relativamente rápido. Se compararmos o processo da formação com a vida, digamos, inteira das estrelas, o processo de formação é uma fração muito pequena da vida inteira das estrelas. Então, em geral, para dizer, o processo de formação é rápido, mas é mais rápido para as massas maiores. Então, objetos mais pequenos demoram um bocadinho mais. Mas dentro de uns milhões de anos já estão todos formados. Tá certo, obrigada. De nada. Obrigado, Stella, pela pergunta. Muito interessante. Sim, a minha questão era sobre planetas, existe a possibilidade de planetas orbitarem anãs castanhas ou não? Sim, existe a possibilidade, porque nós sabemos que anãs castanhas também têm discos protoplanetários. Igual como as estrelas, nós encontramos discos protoplanetários lá também. Até agora, acho que não encontramos nenhum exoplaneta orbitando anãs castanhas, simplesmente porque a nossa tecnologia ainda não o permite. Porque exoplanetas normalmente detectam-se ao redor das estrelas mais brilhantes, okay? Porque são observações difíceis. Mas eu acredito que com o tempo vamos encontrar. A possibilidade existe porque existem discos. É isso. Ok, muito obrigado. Não sei se há mais questões, eu não vejo nenhuma mão levantada. Temos ainda 1 minuto para o fim da lição. Ok, Armando, por favor. Sim, Armando. Armando, consegue ouvir? Acho que está com problemas de conexão. Eu penso que sim, porque ele desativou o micro, mas não conseguimos ouvir nada do que ele esteja a dizer. Então, não sei se ele está a falar alguma coisa. Armando, pode escrever no chat se está a tentar falar alguma coisa. Ok, enquanto esperamos o Armando, tem mais uma. Essa é a última, prometo. É sobre. Olá, é sobre. No início da apresentação, falou que as estrelas podem ter diferentes cores, né? Falou das vermelhas, as grandes Sim. são mais azuis. O que é que dá a cor às estrelas? É o seu tamanho? Não, o fator principal é a temperatura da superfície da estrela, ok? Então, as estrelas que são mais frias vão ser mais vermelhas, avermelhadas, e as estrelas muito quentes são azuis. Ok. Então, principalmente a temperatura. Também há uma relação com a massa, mas porque normalmente na fase da queima de hidrogênio, as estrelas mais frias também são têm menor massa. Okay? Mas isto não é válido para todos os estados da evolução estelar, só para o que chamamos sequência principal, que é a parte da queima de hidrogênio. Mas, sim, principalmente a temperatura. Ok, muito obrigado. Armando, não sei se já conectou ou deixou uma mensagem. Acho que não. Não há nada no chat. Ok, então nós estamos sem tempo, já são 15 horas. Muito obrigado a todos pela vossa presença, pelas questões. E muito obrigado, doutora Cora. Aprendemos muito hoje e
Acreditamos que os que não puderam participar irão ver o vídeo no nosso canal. E próximo mês teremos mais um webinar e vamos anunciar na lista dos e-mails. E será assim, cada mês teremos uma apresentação interessante como esta, onde vamos aprender. E, muito obrigado a todos. Muito obrigada do meu lado também.